O que faz uma pessoa ter uma carreira de sucesso? A minha convidada de hoje é engenheira química e começou sua carreira na indústria química na área de importação e exportação. Hoje ela é alta executiva, conselheira e investidora anjo. Eu vou conversar com a Ana Paula Dacar, Head de Soluções na área de mineração. Oi, Ana Paula, seja bem-vinda ao Carreira e Você. Oi, Lia, obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje com você. Imagina, você tem uma carreira incrível e eu quero que você conte pra gente toda a sua trajetória profissional e como que você começou. Eu sou engenheira química, eu comecei a minha carreira na Dow Química e é uma história interessante porque eu comecei a trabalhar quando eu fiz engenharia. A empresa, trabalhar numa empresa química era o meu sonho de consumo e numa área mais técnica. Mas surgiu a oportunidade de trabalhar numa área mais administrativa, que era a área de importação e exportação. Mas como eu estava numa companhia, eu achei que isso era uma porta de entrada para mim numa companhia química e que depois eu ia fazer a minha carreira numa área mais técnica. Foi um ledo engano, porque eu nunca voltei para a área técnica da engenharia. Eu sempre segui uma carreira numa área mais administrativa, né? Passei 10 anos trabalhando na área de supply chain, depois fui a gerenciar negócios e mais recentemente, eu diria que nos últimos 15 anos eu tenho sido responsável por operações inteiras de vários negócios, prioritariamente na América Latina. E é muito engraçado como a nossa carreira ela não é linear, né? A gente acha que poderia ser, mas ela não é, né? Exatamente, exatamente. Eu, como falei, comecei numa área, né, numa função mais de suporte, na área de supply chain, né, e no meio da carreira, depois que eu fiz um MBA, surgiu uma oportunidade para ir trabalhar na área de negócio, gerenciando o negócio, vendas, marketing, e eu não esperava que isso acontecesse, mas foi muito interessante essa mudança e desde então eu segui a minha carreira toda nessa área. Alguns falam que nas empresas falam que esse é o lado negro da força, mas é muito interessante estar na área de negócios, gerenciar negócios, fazer planos de crescimento, então por aí eu venho caminhando. Qual que você acha que foi o maior desafio para você no começo da sua carreira? Olha, no começo da minha carreira foi realmente entender exatamente isso que eu acabei de comentar, né? Eu fiz uma faculdade bem mais técnica e acabei trabalhando numa área mais administrativa. Tive oportunidade de trabalhar em empresas maravilhosas. Foi pensar em como eu gostaria de crescer nessas empresas, como é que seria a minha carreira e como é que eu gostaria de progredir, aonde eu queria chegar, porque eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a gente, quando começa, a gente não tem uma visão muito ampla das nossas oportunidades, então foi realmente tentando me autoconhecer, conhecer as oportunidades que eu teria dentro do mercado e como é que eu ia trilhar essas oportunidades para crescer. O meu trabalho sempre foi muito importante para mim, isso era muito importante. Então, esse foi o maior desafio que eu tive no começo. E você trabalha com pessoas, você lidera pessoas. O que você acha que para você um líder é importante ele ter? Olha, obrigada por essa pergunta, porque eu acho que para mim, a liderança ela tem que ser inspiradora. Mais e mais e sempre. No decorrer da minha carreira, eu pude observar algumas competências de líderes, por exemplo, empatia. Eu acho que empatia é uma competência super importante. Logo no início da minha carreira, eu tive líderes que eram bem desenvolvidos em empatia e eu conseguia perceber o que isso transformava o ambiente de trabalho, né? A gente se colocar no lugar dos outros e entender o que está acontecendo no momento dos outros, como isso realmente torna o teu ambiente
mais acolhedor para as pessoas, como isso é importante. Outra coisa que eu acho que é uma característica da liderança, que é fundamental, é inteligência emocional. Você precisa realmente, além de entender e se colocar no lugar dos outros, você precisa se autoconhecer e atuar de acordo com isso, né? Por que eu acho que isso é importante? Porque isso gera confiança, e as pessoas buscam confiança e transparência. Eu acho que as pessoas, pelo menos os meus times, os que eu liderei, as pessoas buscam confiança, elas gostam de estar no lugar em que o líder transmite confiança, ele passa para eles através de feedback, através de outras ferramentas, eles estão indo no caminho certo, ou o que eles devem fazer para atingir os objetivos de uma forma melhor. Então, eu acho que essa transparência e essa confiança faz com que realmente o líder ele se destaque, ele seja desenvolvido. Ele se desenvolva e desenvolva a equipe, cresça com a equipe também, mostrando inclusive as suas vulnerabilidades, porque ninguém é perfeito. Né? E essa parte eu acho que também é importante. E por último, eu acho que nas empresas que eu trabalhei, que eu obtive os melhores resultados, não era porque a empresa tinha as melhores fábricas, produzia mais, ou porque tinha as melhores tecnologias, era porque a gente realmente tinha pessoas engajadas, comprometidas, e que conheciam os objetivos e que se sentiam confortáveis em trabalhar. Então, o líder tem esse papel, ele tem que criar confiança na equipe, ele tem que desenvolver a equipe, ele tem que criar um ambiente de trabalho que seja um ambiente onde exista confiança e dar o exemplo. Eu acho que realmente essas são as características e é assim que eu penso que só assim você consegue dominar essa arte de liderar, né? Eu acho que vai por aí. E o exemplo é a cereja do bolo, né? Exatamente, o exemplo é a cereja do bolo. Eu acho que eu esqueci de comentar uma coisa importante, sabe, da liderança, que é a gente celebrar. Eu acho que isso também é algo importante, né? Não celebrar só grandes feitos, ou eu acho que quando você celebra com a equipe, você cria um ambiente de motivação ao redor de coisas boas, de coisas que estão... Então, você traz um ambiente mais colaborativo para as pessoas. Então, a celebração, ela também é importante, é um componente importante da liderança. Eu acho que esse também é um outro componente importante da liderança. Eu queria que você falasse, você trabalhou muito fora do país, você foi expatriada, e eu queria que você contasse um pouco como foi essa experiência, porque é uma experiência também cultural, né? Sem dúvida. Olha, eu acho que assim, uma das coisas que o meu trabalho, eu tive algumas oportunidades de morar fora do Brasil, mas uma coisa do meu trabalho, que para mim é incrível, é uma das coisas que eu aprecio no meu trabalho, essa possibilidade que ele me traz de interagir com outras culturas, conhecer lugares que jamais eu iria, assim, tomar decisão de passar férias, ou até, inclusive aqui no Brasil, eu estive visitando clientes, por exemplo, em lugares remotos, em lugares que eu jamais estaria, e tive a oportunidade eu acho que o mais interessante é você ver a diversidade das culturas, é ver como você tem que se adaptar e tem que se perceber, ter a sensibilidade para liderar, ter essa sensibilidade de como funciona a cultura nos países, o que as pessoas acham que é importante ou não, e é muito diferente. E mesmo aqui no Brasil, a gente, dentro de regiões do Brasil, a gente vê que as pessoas valorizam, os clientes valorizam coisas que são diferentes e são traços culturais. Então, conhecer essas culturas, entender como você precisa navegar dentro dessas culturas, para você ser bem-sucedido como profissional, como pessoa, para mim é fantástico, é uma oportunidade muito grande, eu me considero abençoada nesse sentido de ter tido oportunidade, de ter trabalhado fora. Eu passei 1 ano e pouco trabalhando na Argentina, no momento de uma aquisição que a companhia estava fazendo na Argentina, era um momento bastante estressante, profissional. Então, você entender como é que funciona a dinâmica das pessoas, como é que elas pensam, te ajuda a desempenhar melhor no seu trabalho, né?
países mais desenvolvidos pensam diferente por exposições diferentes, problemas diferentes. Então, eu acho que é muito importante também esse aspecto da diversidade, que na minha carreira foi bem, bem importante e eu tive que navegar muito para poder ser bem sucedida, né? Você é uma alta executiva. Você trilhou aí uma carreira brilhante. Quais características que você tem, que você acha que foi importante para você conseguir hoje estar onde você está hoje? Eu acho que uma das características importantes que eu tenho é o meu senso de responsabilidade. Eu acho que isso me ajuda muito quando eu me comprometo, quando eu assumo uma responsabilidade. Eu me preocupo muito e tenho e faço o possível realmente para entregar os compromissos que eu assumi. Então, isso é uma coisa que historicamente tem sido bem reconhecido como característica minha e realmente é algo que me fez ser bem sucedida. Uma outra coisa importante é que eu gosto de pessoas. Porque, como eu já falei antes, eu acho que as pessoas são realmente a chave de tudo. As pessoas fazem a diferença. Então, entender as pessoas, liderar de uma forma inspiradora, buscar liderar de uma forma inspiradora, buscar que as pessoas realmente trabalhem em um ambiente favorável, tem sido também algo bastante, bastante importante, né? Dirigindo organizações estando à frente de organizações que são de mais de 1.000 pessoas, eu acho que é muito importante que todo mundo entenda os objetivos de uma forma clara. Eu faço questão que isso aconteça. Então, me comunicar com a minha organização como um todo é muito crítico, é muito importante. Isso eu tenho buscado cada vez mais. Isso passa por características, como eu falei, de liderança. Então, acho que... E tem um fato também que eu acho que é algo feminino, que eu gostaria de mencionar para você, né? Eu brinco que a mulher, ela é mãe mesmo sem ter filhos. Então, a gente tem um projeto, a gente tem alguma coisa, a gente cultiva aquilo como se fosse um filho. Cuida, né? A gente cuida, a gente cultiva. Então, e essa característica eu acho que também tem feito com que eu me diferencie como líder e como profissional. Bom, você falou das mulheres, então eu vou te perguntar de um projeto que você faz parte, que é da Ernst Young, que mentora empreendedoras mulheres, né, que queiram aí desenvolver a sua carreira, desenvolver o seu negócio. Eu queria que você falasse como que surgiu e contar um pouco pra gente sobre o projeto. O projeto, eu sou apaixonada por esse projeto, eu estou no projeto desde o início. O projeto começou em 2011 por uma iniciativa, né, da UI de fomentar o empreendedorismo feminino, criar condições para que as empreendedoras femininas, pessoas que tenham empresas, que já tenham negócio, tenham toda a capacitação e o que elas precisam para se desenvolverem para desenvolver e crescer os negócios. E a ideia da UI, que eu acho que foi fantástica, é que isso fosse feito através de projetos de mentoria com executivas, empreendedoras de mercado que já foram bem-sucedidas. E aí foi aonde eu, nesse momento, passei a fazer parte, né? Eu mentoro desde o início do projeto. E é um trabalho incrível, porque realmente você entende da mentorada quais são as dificuldades que ela está enfrentando dentro do negócio. Nós trabalhamos em pares de mentoras e a gente desenha com elas uma estratégia, um plano para endereçar esses problemas que elas estejam enfrentando. E olha, eu tenho assim experiências muito ricas para contar nesse aspecto. No meu caso, especificamente, não é uma rua só de uma mão, não é só eu apoiando essas empreendedoras. Eu aprendi muito com elas, né? A minha carreira sempre foi executiva, dentro de grandes empresas. Então, trabalhando com elas, eu sinto uma energia positiva muito grande de empreendedorismo. Isso faz com que isso retroalimente também
a inovação, o empreendedorismo dentro das áreas que eu trabalho. Então, é uma troca também muito, muito grande. E é uma satisfação enorme quando a gente vê as empresas crescendo, essas empreendedoras sendo bem-sucedidas. E no final do dia, a gente está realmente fazendo com que a mulher se destaque. E tem uma posição de protagonismo, né, dentro do Brasil, dentro do país. Então, eu acho que é super importante esse projeto. Sou fã dele, ele tem evoluído positivamente. E até sem querer fazer propaganda, mas eu acho que a gente abre as inscrições para o projeto todos os anos, né? E eu realmente estimulo as empreendedoras que estão aí no processo de crescimento das suas empresas ou com uma certa dificuldade, que busquem o programa, porque o programa realmente é muito efetivo. E as inscrições estão abertas agora, exatamente, né? Exatamente. E a gente tem tido, vem procurando até crescer o número de mentoradas cada projeto e, de novo, os resultados são super positivos. E, além disso, tem um outro ponto importante: se cria uma comunidade em volta, se criou uma comunidade em volta desse programa. Uma rede de apoio também, né? Exatamente, é uma rede de apoio que umas apoiam as outras e você acaba ficando ligado ao programa de alguma forma através dessa rede de apoio. Então, o programa não termina, ele tem uma duração, né? As mentorias tem uma duração de 1 ano, mas ele não termina, porque as empreendedoras e as mentoras seguem conectadas e a gente tem muitas trocas, independente da mentoria formal. Ana, para você, qual foi a sua maior conquista profissional? Olha, Elia, eu me realizo profissionalmente todos os dias. A verdade é que eu hoje tenho uma posição de alta executiva, contribuindo para o sucesso das corporações que eu venho participando. Mas não só isso, né? Eu acho que o meu objetivo de vida, vamos dizer assim, e eu tenho feito isso profissionalmente, é como é que eu faço com que essas empresas elas cresçam, tragam mais empregos, respeitem mais o meio ambiente, enfim, eu acho que todo esse trabalho que eu tenho feito, isso me realiza muito. Então, eu acho que eu posso dizer que eu sou realizada, vamos dizer assim, profissionalmente. Eu gosto do que eu faço, fazendo o que eu faço. Então, ter chegado aqui, sendo reconhecida por ter contribuído para o desenvolvimento dessas empresas, para o desenvolvimento das pessoas que trabalharam comigo, isso me realiza completamente. Então, eu não tenho uma maior conquista. A maior conquista é ter chegado até aqui. E eu falo que eu acho que uma das coisas que me ajuda também nesse sentido é que cada conquista que eu tenho no dia a dia, eu vibro como se fosse a primeira conquista que eu tive, como se eu estivesse chegando lá. Então, quando eu ganho um contrato com um cliente, ou quando quando um profissional que trabalha comigo me dá um feedback positivo, enfim, cada conquista é celebrada, mas eu me considero realizada profissionalmente. Mas o que você acha que hoje falta nas empresas? Olha, eu ainda acho que em algumas empresas o foco no cliente, ele ainda não rege as ações dentro da empresa como um todo. Eu acho que são áreas de oportunidade ainda em muitas empresas. Eu converso com pessoas e eu às vezes escuto, por exemplo, dentro de uma ou outra empresa, alguma coisa, não, porque o cliente interno, essa mentalidade de que existe cliente interno dentro das empresas, não existe cliente interno, né? É muito importante que a empresa toda, desde da área de vendas que está na frente do cliente, até todas as áreas de suporte, elas entendam qual que é o objetivo da empresa, qual que é a estratégia e que no final do dia passa por atender aquele cliente que está lá fora. O único cliente que existe é o cliente que compra os nossos produtos, as nossas soluções, é o consumidor final, ele que é o único cliente. Então, não existe esse conceito de cliente interno. Então, eu acho que essa é uma área ainda que precisa ser trabalhada e desenvolvida dentro de algumas empresas, né? Porque na hora que você
tem isso bem desenvolvido, você realmente faz com que tudo que aconteça dentro da empresa tenha o foco de atender aquele cliente que está lá fora, né? Por exemplo, uma área de planejamento, uma área de produção, ela tenha muito claro o que ela está produzindo, para quê, aonde que tem que chegar, os KPIs, né, as métricas de performance dessa área tem que estar ligadas a entregar o produto para o cliente final, e não em nada que seja só eficiência ou só eficiência operacional, só isso. Ela realmente tem que estar ligada à estratégia que a empresa tem para como atender o cliente. Eu ainda vejo que falta isso em algumas empresas, né? Essa cultura de customer de centrice, né, do foco no cliente, realmente ainda tem um espaço bastante importante para crescer dentro das empresas. E é muito importante esse engajamento, porque o cliente, quando ele compra de uma empresa, ele está comprando não só o produto. Exato. Ele quer saber hoje mais e mais, ele quer entender. Você está entregando para ele, você não está entregando só o produto, ele quer saber o porquê que você fabrica aquilo, como você fabrica. Então, isso, o consumidor final hoje ele tem uma consciência que ele não tinha antes. Então, todas as áreas que estão envolvidas dentro da empresa para fazer com que aquilo chegue para o consumidor final, elas têm que ter muito claro quais são os objetivos desse consumidor final. E essa proximidade do cliente, entender quais são as necessidades dele, é o que eu acho que ainda falta algumas áreas. Empresas ainda entendem que a única área da empresa que tem responsabilidade sobre o cliente é vendas. Completamente equivocado. Completamente equivocado. Ana, escolhe um momento, uma situação que aconteceu com você que você acredita que vai inspirar as pessoas. Bom, eu vou falar isso na verdade, eu vou falar um momento da minha vida que talvez inspire mais as mulheres do que os homens nesse momento, mas eu acho que, assim, é importante. Eu tive um momento na minha vida que a minha prioridade era engravidar e ter filho. Eu já estava até, inclusive, num momento avançado da minha carreira profissional, mas a minha prioridade era realmente... E aí surgiram oportunidades de sair da empresa onde eu estava. Eu recebi uma oferta, duas ofertas para sair, para ir para fora. Falei, olha, eu não vou, porque o meu plano realmente, nesse momento, o meu foco é engravidar. Então, não aceitei essas propostas. Felizmente, engravidei naquele momento, depois de, sei lá, algumas tentativas, eu realmente engravidei naquele momento. E grávida, eu recebi a primeira promoção que eu tive para assumir uma área de negócio completa, com responsabilidade de P&L, eu estava grávida. E foi até engraçado, porque quando o meu chefe ligou para mim e falou, então, olha, a gente está fazendo uma reestruturação e a gente queria te oferecer essa posição, a minha reação na hora foi falar para ele, bom, mas você sabe que eu tô grávida, que o ano que vem eu vou me ausentar 4 meses e tudo isso? E aí ele falou para mim, não, eu sei, mas você é a pessoa certa para esta posição. Então, assim, eu acho que é importante falar isso para você, porque muitas vezes nós, como mulheres, colocamos as nossas próprias barreiras. Exato. Eu acho que isso acontece muitas vezes, né? Então, é muito importante que a gente não se limite, né? Então, esse foi um momento bem importante. Eu acho que um reconhecimento muito grande, porque eu não ia poder me dedicar 100% à empresa naquele momento, mas mesmo assim eles acreditavam que eu era e que eu poderia assumir aquela posição, e realmente aconteceu da forma como estava previsto, né? E uma quebra de paradigma também, né? Exatamente, exatamente. A área industrial, querendo ou não, é uma área masculina, né? A minha vida inteira eu tive situações específicas em que eu era a única mulher nos times de liderança que eu fazia parte, nas empresas que eu trabalhei, né? A área industrial, ela tem essa característica, diferente de algumas áreas de consumo, de terem mais mulheres participando de posições de liderança. Mas, felizmente, eu acho que hoje, quando eu comecei, a gente não tinha tantos modelos para olhar e se inspirar em mulheres, mas hoje eu acho que já existe na área industrial, já existem mulheres que chegaram em posições bem mais altas, enfim, né, que galgaram uma carreira bem sucedida na área industrial.
Quais dicas você daria para uma pessoa que está começando aí no meio corporativo e que quer ser uma alta executiva ou um alto executivo? Eu acho que a dica que eu gostaria de dar para quem está começando é que numa área como essa, corre atrás dos seus sonhos. Eu acho que a gente não pode se limitar. Eu acho que é muito importante isso. Vão ter dificuldades? Vão ter dificuldades. Existem situações que não são situações, talvez aquelas que a gente gostaria de estar enfrentando. A verdade é isso. Existe uma série de circunstâncias que não são as melhores para as mulheres, mas ainda existe, mas eu acho que a gente tem que perseguir os nossos sonhos, tem que correr atrás e não se desanimar porque a primeira tentativa não deu certo. Se isso realmente for importante, se isso realmente for aquilo que se está buscando, vai atrás. Se capacite, isso é importante, capacitação é muito importante, e desempenhe. Eu acho que sabe, acho que é muito importante isso. Como eu falei, você entregar resultados, você adquirir experiência, adquirir conhecimento e correr atrás daquilo que você realmente busca. Não é impossível. Bom, para a gente finalizar, você é mãe, alta executiva, tem uma agenda muito cheia, atribulada. Como você faz para equilibrar sua vida pessoal e sua vida profissional? Olha, eu tive um momento da vida que era uma conversa que eu tive com uma alta executiva de um board de uma indústria química, e eu vou repetir o que ela falou para mim, porque desde então é isso que eu penso com relação ao equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, que não existe equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. Na verdade, o que existe são escolhas. Que todo momento a gente tem que fazer escolhas. Vão ter momentos, e tiveram na minha carreira, que eu preferi não fazer uma viagem, que eu pude não fazer uma viagem de trabalho, porque era aniversário do meu filho. Porque naquele momento era muito crítico e muito importante que eu tivesse no aniversário do meu filho. E eu fiz uma escolha estar ali. Houveram outras situações que eu deixei a minha família e tive que estar em lugares viajando, fazendo uma viagem de trabalho ou numa reunião que eram muito críticas e muito importantes para o negócio. O importante não é o equilíbrio, é que a escolha, é que nós estejamos bem, Em paz, em né? paz com as nossas escolhas. Porque no final do dia é isso, o equilíbrio, isso que a gente busca, esse equilíbrio, ele não existe, na verdade. E a gente não consegue tirar 10 em tudo, porque o equilíbrio aconteceria se a gente conseguisse tirar nota 10 em tudo. Não dá para tirar 10 em tudo. Então a gente tem que escolher aonde a gente tem que estar e como a gente está, mas tem que estar bem com as escolhas que a gente faz. Então eu acho que esse é o mais importante. E foi muito, quando ela conversou isso comigo e me deu essa dica, isso me ajudou muito, porque desde aí eu penso dessa forma. Se eu decidi ficar aqui, foi uma escolha minha, e eu tenho que estar bem com isso. E assim vai. Então, cheguei até aqui dessa forma. Adorei. Muito bom. Obrigada, tá? Obrigada a você, Lia. Obrigada mesmo. Obrigada por compartilhar sua vida pessoal, sua vida profissional e inspirar as carreiras. Muito obrigada.